justamente nesse trecho, né? Então, vamos retomar daí. Hoje nós vamos tentar ser mais eficientes para a gente não andar um pouco com o conteúdo, tá? Vocês leram alguma coisa no final de semana, eu acredito. E hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre o Platão, tá? Então, para começar, vamos encerrar aí essa pequena introdução, né? Nos séculos anteriores, as diferentes concepções conceituais para a língua promoveram diferentes conceitos para a existência da significação para as partes da língua, tá? Então, isso, obviamente, eu estou falando a partir de agora, né? Os séculos anteriores. Sobretudo o 19 e o 20 desenvolveram muitas concepções conceituais para a língua. A semântica, como todas as teorias da linguística, estuda o texto formado pela substância sonora da fala ou visual da escrita. Mas a língua como construída dos elementos verbalizados. Ao longo dos muitos séculos de estudos sobre a língua, múltiplas propostas teóricas produziram divisões nos elementos que formam do texto verbal. Então, estudou-se o fonema, o morfema, o signo, a oração e a frase, o texto, né? Então, se vocês já leram o capítulo 10 do livro 1 do Benveniste, aqueles que já foram meus alunos já leram, porque eu sempre faço ler, né? Então, se não leram, leiam, que é interessante, né? Porque mostra o percurso de desenvolvimento dos estudos sobre o plano de expressão, tá? Então, desde o fonema, desde o merisma, que é a menor parte, até o texto, que é a maior parte. A gente tem uma noção muito precisa disso quando a gente estuda também o Yomslev. Nós faremos isso numa aula para entender direitinho como é que o texto passou a ser estudado nas suas pequenas partes. Então, partes que têm aparência ontológica, como o fonema, o signo e o próprio texto, né? Então, nós veremos isso mais à frente. Então, o fonema, o signo e o texto são os níveis ontológicos de análise linguística, né? E as partes com aparência por um método de análise. Então, e os níveis que são metodológicos, né? Porque os quais não têm uma forma independente, como o morfema e a oração. Então, o morfema e a oração, eles são componentes internos das estruturas. Então, a oração é um componente interno do texto e o morfema um componente interno do signo. Na verdade, morfema e signo formam um tipo de signo, formam tipos de signos, né? E o fonema e o merisma formam as unidades básicas que não apresentam significação em si mesmo. E a oração compõe a unidade fundamental do texto, e ela varia de língua para língua. Tá? Então, os níveis de análise ontológico, o fonema, o signo e o texto, são unidades que a gente consegue identificar dentro do texto. E dividindo em partes com estrutura independente. O morfema, ele não tem uma estrutura independente, ele sempre faz parte do signo, né? É um tipo de signo que está interno ao signo, e a oração
é uma unidade da língua que compõe os textos. Evidentemente, a gente pode ter um texto feito com um fonema, podemos ter um texto feito com um signo, e é lógico, podemos ter um texto feito com uma oração, mas aí a oração já não é mais uma oração, ela já é um texto, né? Então, mas o fonema, o signo e o texto são as unidades independentes da língua, porque eles, em si mesmos, eles podem formar o fonema, o signo e o texto, tá? Vocês entenderam? Ou precisam de um esclarecimento maior? Nós vamos ter outras oportunidades, mas vocês entenderam? Então, o que são unidades ontológicas e unidades metodológicas? Vocês entenderam? Escreva aí no chat, se vocês... Sim ou não? Não tem ninguém me ouvindo? Sim. Ótimo. Ok. Bom. Então, por hora nós vamos ficar com essa ideia, né? O fonema, o signo e o texto são unidades ontológicas da língua. Então, eles possuem uma independência dentro da língua, né? Que a gente pode identificar, e eles podem formar. Um único fonema pode ser um signo, um único fonema pode ser um texto. Então, por isso que eles são unidades ontológicas. E o morfema e a oração são unidades metodológicas. É preciso um método de análise desenvolvido dentro da língua para que a gente consiga identificar essas unidades. Então, obviamente que o valor semântico ou o significado é que dá status linguísticos a essas unidades. Todas elas possuem a possibilidade de ter sentido em si mesmo. Tá? Por isso que elas são unidades linguísticas. Então, vamos começar a falar um pouquinho da teoria do Platão. Então, na teoria de Platão, apresentada nos diálogos Crátilo e Teeteto, existe uma natureza a ser nomeada. Então, os nomes são convenções nas línguas e todos os nomes são certos para quem os usa. Então, na teoria do Platão, só existe o que tem nome. E, na verdade, na gramática do grego, só existe o que tem nome. Tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, numa tela, o que é isso. Então, se vocês pensarem na gramática do grego, tinha nomes e verbos, né? Nomes improvisei uma lousa aqui para vocês. Nomes e verbos, né? Só, tá? Na verdade, todas as línguas possuem só nomes e verbos. Então, os verbos são nomes que adquiriram sentido no tempo, tá? Então, a mesma raiz dos nomes também são raízes dos verbos. E os verbos, eles estão modificados pelo tempo. Então, os tipos de nomes que existem nas línguas: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Né? Então, são nomes substantivos. Os substantivos, como a gente costuma chamar, né? As substâncias, e os numerais. São nomes adjetivos os
adjetivos, como a gente costuma dizer, né? Que são as qualidades, né? As qualidades, que a gente pode chamar de qualidade, vou colocar aqui na frente, ó. Vocês podiam anotar aí no caderno de vocês, porque está ficando feio demais isso aqui, e aí vocês depois não vão conseguir entender. Então, adjetivos das qualidades, os pronomes e os artigos. Os artigos. São nomes advérbios os próprios advérbios? Os advérbios as preposições, as conjunções. E as conjunções são nomes advérbios. Então, na verdade, nas línguas, ou nós temos nomes substantivos, nomes adjetivos, nomes advérbios, ou verbos. Então, nas línguas, nós temos nomes e verbos. Na verdade, é sempre nome, tá? Então, se vocês pensarem no Gênesis da Bíblia, que foi escrito na Grécia, vocês vão entender aquela proposta que Deus faz para Adão, que ele tem que dar nome a todas as coisas. Então, no mundo só existe o que tem nome. Aí vocês podem me perguntar assim, ó, de, né, a preposição ou a preposição para, é nome para quê, né? Então, não é um nome, é assim, é um nome. Olha, para é o nome para a ideia de finalidade. Né? Toda vez que eu quero a ideia de finalidade, eu uso a palavra para. Se eu quero a ideia de posse, eu uso a preposição de. Né? Se eu quero a ideia de compartilhamento, eu uso o com, né? E, então, as preposições são sempre nomes para alguma coisa. Na língua portuguesa, as preposições elas são um pouco livres, né? A gente não usa a preposição com precisão, né? Mas línguas como o alemão, por exemplo, a preposição ela marca geralmente uma situação muito específica e se você trocar a preposição, como a gente faz, a gente usa a preposição de no lugar da preposição em e vice-versa, e a preposição a no lugar da preposição para e vice-versa, não tem o menor problema. Mas em alemão, se você fizer isso, você vai estar falando coisas completamente diferentes, né? Então, na verdade, na gramática do grego só existem nomes e verbos. E essa teoria, lógico, ela está aqui, né, na teoria do Platão, né? Não é por acaso que estamos falando, então, da gramática do grego. Então, na teoria do Platão, só existe o que tem nome. O que não tem nome não existe. Isso é uma situação vinculada ao pensamento humano. Né? Então, só existe para mim aquilo que eu sei os nomes. E eu sei os nomes daquilo que eu vi. Por isso, aquilo que eu não vi não existe para mim. Né? Só existe o que eu vi e que eu sei os nomes. Então, quando eu sei o nome, eu consigo reconhecer. Por isso que saber os nomes é ter o conhecimento daquilo lá, tá? Então, na teoria do Platão, só existe o que tem nome. Então, se nós pensarmos então, em termos da teoria do Platão, deixa eu me abrir isso aqui me dá sempre muito trabalho. Então, na verdade, o que existe são a cultura e a natureza. Então, na teoria do Platão, existe uma natureza a ser nomeada, exatamente como o Deus propõe para
Adão, né? Uma natureza a ser nomeada. Então, a cultura tem os nomes, né? Na cultura temos os nomes. E na natureza nós temos, eu vou colocar coisas, porque em grego a palavra que se usava tanto é coisa como objeto. Então eu vou usar como coisas, tá? As coisas. Se bem que eu não escrevi coisas aqui, né? Eu ainda estou muito fraquinho nisso. Não escreveu. Por que que você não escreveu? Tá. Faz de conta que está escrito coisas aí, tá? Então, a, é, e aí, se nós pensarmos no processo de nomeação, o que nós fazemos? Nós nomeamos o mundo a partir de um processo de sugestão, né? Então, vocês têm apelidos na família, talvez, né? Ou têm apelidos entre os colegas, ou vocês costumam brincar de pôr apelido nas pessoas, e quando a gente xinga uma pessoa, a gente geralmente xinga a partir de uma avaliação que a gente tem da pessoa, né? Então, a gente é craque, por exemplo, em chamar os outros de nomes feios, né? E quando a gente faz isso, a gente tem a intenção de ou de ofender, ou de provocar, e etc. Mas o objetivo geralmente é vinculado à intenção de retirar de um comportamento ou de uma aparência ou alguma coisa, de dar um nome. Então, qualquer um de vocês tem nomes que foram sugestionados por alguma razão. Ou o pai ou a mãe de vocês teve a ideia de pôr esse nome que vocês têm em vocês por alguma razão, ou porque gostava do nome, ou porque viu uma personagem interessante na televisão, ou no cinema, e assim por diante, né? Então, ou porque é um nome bíblico e a pessoa gosta de nomes bíblicos, ou porque o nome é em francês, ou porque o nome é em inglês, e assim, tem sempre uma motivação, mas o uso que a gente faz dos nomes das pessoas ou das coisas é sempre arbitrário, é sempre convenção. Depois que foi nomeado, ninguém precisa saber por que, que eu me chamo Sebastião. Eu sei por que, que eu me chamo Sebastião, mas ninguém precisa saber por que, que eu me chamo Sebastião, por que, que me colocaram esse nome para me chamar de Sebastião. Não faz nenhuma diferença, então, a motivação. Então, como é que as coisas são nomeadas segundo Platão, né? Então, o ser humano, ele nós poderíamos classificar isso aqui segundo o ponto de vista do Saussure, mas eu não vou fazer isso ainda não, tá? Depois a gente faz. Então, olha aqui, eu coloquei esse arquétipo do Platão lá na página 17 do texto, este texto aqui. Eu até abri, ó, porque fica mais fácil de vocês conseguirem entender, já que está difícil de escrever lá. Eu ainda estou muito fraquinho em escrever nesse tablet aí. Então, olha só existe o que tem nome, né? Então, o nome é a menor parte e o objeto ou as coisas são as maiores partes. Por quê? Porque o objeto da coisa, que representa a natureza, eles não podem ser substituídos. Então, a gente coloca... Eu estou colocando a natureza aí por falta de um nome muito específico na nossa língua, né? Então, a tradução que se faz do nome em grego é natureza, mas, na verdade, não é esse o nome, né? Não é adequado, porque o Platão concebia claramente que o homem era a medida de todas as coisas. Então, a natureza não existia para ele, né? Então, o que existia era o ponto de vista humano, mas a palavra sempre é traduzida como natureza. Então, ficou essa palavra aí, tá? Então, o nome representa a cultura, e ele é a menor parte. Por quê? Porque o nome pode ser substituído.
Então, eu posso dar o nome para uma coisa. As pessoas geralmente se chamam, tem um nome difícil em inglês, e dentro da família as pessoas têm um nome sugestionado pelas condições. É o Nenê, Didi, Vivi, Maninha e etc. Né? Os nomes que são sugestionados pela condição da pessoa dentro do grupo. Né? Então, o nome é a menor parte porque ele pode ser substituído a qualquer momento. E a natureza é a maior parte porque ela nunca pode ser substituída. Ou ela existe ou ela não existe. Tá? Então, como é que nós nomeamos as coisas? Então, existe sempre uma consciência humana, né, que atua, né, com inteligência e sabedoria, né? Então, é preciso ser inteligente para ser humano. Essa é uma característica do ser humano. Então, pela inteligência, nós desenvolvemos a ciência ou a consciência. E a consciência ela vai produzir uma imagem para a coisa que nós temos. Então, o objeto ele vai ter uma imagem para nós. É isso que eu estou falando, né? A imagem que é a imagem mental, aquilo que os comparatistas chamaram de imagem acústica. Essa imagem é aquilo que a gente a sensação que a gente tem em relação ao objeto. Então, alguém tem um nome difícil em inglês, mas dentro da família ele é o nenê. Né? Ele é o mais novo, ele é o mais jovem, é o queridinho da vovó, é o da mamãe, e ele é chamado de nenê, ou de neném, né? Ou de bebê. E aí fica com esse nome o resto da vida dentro da família. Ele tem 50 anos e é chamado de bebê, como eu, né? Dentro da minha família, sou chamado de Neno. Né? Neno é a palavra nenê em italiano, né? Então, em italiano, o filho mais velho, né? O irmão mais velho é chamado de Tato, e o filho mais novo é chamado de Neno. Eu sou o mais novo, então eu sou chamado de Neno. Então, eu sou chamado de Neno porque eu sou o mais novo. Né? Então, é assim que funciona. E eu sou um neno dentro da família, aos 50 e tantos anos, eu continuo sendo um neno, né? Ninguém me chama de outro nome, mesmo que saibam o meu nome, mesmo que saibam que eu não sou mais um neném, mas eu sou o neno. E tá essa é a história. Né? Então, então, essa nomeação ela é feita a partir da imagem que a pessoa tem da coisa, do ser, né? E essa coisa na consciência, pela inteligência, cria-se a imagem, no uso que se faz dela, apresenta um logos, que Saussure chamou de significado, tá? O logos é o significado, tá? E o significado ele vai apresentar um nome, aquilo que o Saussure chamou de significante. Então, o nome é a manifestação, por meio dos fonemas, do logos. E o logos é uma ideação linguística da imagem, que é uma ideação pelas sensações. Então, a imagem é uma sensação, o logos é a significação na língua e o nome é a manifestação por meio da articulação, por meio dos fonemas dessa imagem, desse logos. E, então, se nós temos muito conhecimento, essa quantidade de conhecimento resulta, então, num acúmulo, e este acúmulo é a sabedoria. Então, quem sabe muitos nomes, quem conhece o nome de muitas coisas, é uma pessoa sábia, né? É uma pessoa que tem muito conhecimento. Então, quanto mais nomes vocês souberem, mais vocês têm conhecimento. Veja bem que ter sabedoria não faz parte da natureza, faz parte do ser humano, é uma relação com os nomes, tá? Então, não faz parte, não tem relação direta com a natureza. Então, nós podemos fazer um exercício
que eu sempre faço com os alunos, que facilita a compreensão. Se vocês têm, vamos construir um edifício, né? Nós vamos construir um edifício. Então, a gente tem o local e vamos construir. Então, em princípio, nós não temos nada. Aí a gente procura um arquiteto, um engenheiro, e ele faz um projeto. Ele usa a ciência dele e a inteligência e cria um projeto, tá? Então, esse projeto ele vai ser uma imagem, né? A imagem da cabeça dele ele transforma no projeto. E essa imagem ela vai ser transformada, então, numa coisa, tá? Então, começa a se construir o objeto, então, a uma certa altura, essa sabedoria que o engenheiro tem vai resultar no objeto, que é o prédio. Bom, ele vai perguntar, bom, agora o prédio, nós vamos ter que dar nome, né? Assim que tem o projeto, já tem que dar nome. Então, como é que nós vamos chamar este prédio? Então, nós vamos chamar ele de Sebastião, tá? Então, o prédio vai chamar Sebastião. Então, a partir do momento que tem o nome, ninguém mais fala o prédio ou a construção, fala o Sebastião. Então, se eu perguntar para vocês onde vocês moram, vocês vão dizer, eu moro no edifício Sebastião. Certo? Então, o nome. Bom, chega uma certa altura, esse nome não tem nada a ver, feio, vamos colocar um nome artístico, né? Vamos chamar de Solar Goiânia, né? Vamos chamar de Condomínio Goiânia, né? Ou Condomínio Sol Nascente. Então, a partir daí, não chama mais todo mundo, onde você mora? Moro no condomínio Sol Nascente, moro no condomínio Eldorado, moro no condomínio Goiânia, né? Não moro mais no condomínio Sebastião. Então, na verdade, o nome sempre pode ser substituído e esse é o processo de nomeação. Então, isso vai acontecer, por exemplo, se vocês forem ao médico. Chega lá no médico, você está doente e tal, etc. Aí você conversa com alguém fala, toma esse chazinho aqui que provavelmente vai resolver. Bom, aí você toma um chazinho e não resolveu. Aí você fala, bom, então estou com muita dor de ouvido, o chazinho não resolveu, o farmacêutico não resolveu, eu vou ao médico. Então, porque você vai procurar uma sabedoria maior. Chega lá no médico, o médico olha lá e também não tem certeza de nada, ele te dá um remédio, um antibiótico, mas ele pede para você fazer um exame, quer dizer, ele recorre a uma sabedoria maior. E aí, ele pega os exames, você está com essa bactéria e tal, aí, então, ele já tem uma imagem da situação e ele fala, a bactéria é essa daqui, se você tomar este remédio, você vai sarar. Né? Então, este é o processo de identificação das coisas, de reconhecimento, de conhecimento e reconhecimento. Alguém chega para você e fala, isso aqui é o fulano de tal, esse aqui é o José. Aí você fala, como vai? Tudo bem. Aí, da próxima vez que você encontrar o José, lógico, você já sabe o nome, você reconhece. Se você não sabe o nome, você vai falar, é aquele rapaz que... Então, sempre tem um nome, nós temos que ter uma fórmula linguística para reconhecer. Não dá para reconhecer sem a fórmula linguística, tá? Mesmo que vocês não digam, quando vocês veem uma pessoa, você fala, se você não lembra, você fica, mas quem é essa pessoa? Quem é? Eu acho que eu sei quem é, eu estou reconhecendo, mas eu não sei quem é. Por quê? Porque se não tem uma fórmula linguística, o reconhecimento não acontece, tá? Isso está no Platão, certo? Lá no século IV a.C., nos diálogos o Cátilo e Teeteto. Certo? Posso continuar? Ou vocês precisam de mais exemplos? Vocês entenderam? Então, vocês entenderam? Tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Que bom. Então, se a gente fosse estudar um texto qualquer, nós vamos estudar um texto hoje, eu tenho certeza que vai dar tempo.
Então, a partir dos nomes que são apresentados no texto, a gente consegue reconhecer os valores que estão sendo apresentados no texto, né? Então, quando a gente lê um texto, no final das contas, a gente vai nome por nome estudando os elementos, e o objetivo é encontrar a condição cultural em que o texto se assenta, e esse texto está sempre vinculado a um elemento real que Platão chamou de natureza, tá? Mesmo que, do nosso ponto de vista, a natureza não exista. Tá? Mas o Platão chamou, colocou um nome lá, o Aristóteles vai chamar, que nós traduzimos geralmente como natureza. O Aristóteles chamou esse mesmo conceito de Estado, né? Ele diz que é o Estado, ou seja, a relação entre as pessoas, organizadamente, que ele chamou de Estado, que tornou possível a existência humana e o aparecimento das instituições. Então, é a instituição Estado que cria todas as outras instituições, e no século XIX, no XVIII já, esse Estado passou a ser chamado de sociedade, né? Então, tudo é social, e nós entendemos isso, mas apareceram outros nomes, como coletividade, ou como chamou o Bloomfield, de comunidade de fala, né? Então, comunidade. Então, esses são os nomes que nós usamos para identificar isso que o Platão chamou de natureza. Então, na verdade, na sociedade, eu acho que isso é interessante, né? Se a gente substituir o nome natureza por sociedade, nós vamos ter, então, a cultura relacionada à sociedade e o ser humano no meio, né? Na verdade, nós, dessa forma, teremos eliminado a natureza do Platão. E aí nós teremos a relação. Então, a historiografia da linguística vai colocando ordem nesses nomes. Na verdade, eu acho que o nome que o Platão usa também pode ser traduzido como sociedade, mas eu nunca achei traduzido assim. Então, continuando, tá? Então, as teorias da sensação, do corpo e da alma, Platão, Aristóteles, Locke e Condillac. Não vai dar para ver tudo, nós vamos ver o Platão e o Condillac, provavelmente, só. E eu sugiro que vocês leiam, então, o livro 1 da Metafísica do Aristóteles, são 7 ou 8 páginas, depende da tradução, então vale a pena ler, porque é facinho de entender também, tem uma tradução muito boa. Eu não sei se eu coloquei na pasta, mas depois eu olho, se eu não coloquei, eu coloco, né? Mas está na internet, é só vocês colocarem Metafísica Aristóteles, que vocês vão achar o PDF. E aí vocês poderão ler, leiam, facinho de entender e muito esclarecedor, tá? Então, na teoria de Platão, apresentada nos diálogos Crátilo e Teeteto, existe uma natureza a ser nomeada. Isso é importante e eu reforço porque o principal livro da história da humanidade, que é a Bíblia, foi escrito nessa época, neste período, né, nessa época e naquele local, né? E ela apresenta a mesma característica teórico-linguística, né? Sobretudo o livro 1, né? Que é bem essa a teoria do Platão, né? Dar definições para as coisas. Os nomes são convenções nas línguas e todos os nomes são certos para quem os usa, tá? Então, os nomes são certos para quem usa esses nomes. Então, se o meu nome é Sebastião, as pessoas que me conhecem por Sebastião, é esse meu nome. Lá na minha família, todo mundo me conhece por Neno, então, e os meus amigos da faculdade me chamam de Sebas. São os nomes certos, né? Cada grupo tem um nome certo, então, dentro dos amigos da faculdade, eu era o Sebas, continuo sendo o Sebas, e em alguns lugares, antigamente, me chamavam de Elias,
Eu nunca protestei, mas não é nome, é sobrenome, né? Elias, no meu caso, é sobrenome, então eu nunca incentivei as pessoas a me chamarem assim, né? Às vezes me chamam de Milani, né? É muito comum quando eu estou dando uma palestra ou eu vou em algum lugar. Na Europa, sobretudo, meu nome é Milani, né? Eles têm o hábito de nomear as pessoas pelo sobrenome. A gente não tem isso, né? Mas eles têm, e aí eu sou o Milani, né? Então, o nome é certo para quem usa o nome, tá? Então, esse é o nome certo. E todos nós temos diferentes nomes em diferentes circunstâncias, tá? Por outro lado, Platão demonstrou no Crátilo a função do fazedor de nomes, aquele que, estudando a função do instrumento e do que é feito ou outras características, seria capaz de dar ao objeto o nome certo. É isso que nós estamos falando, né? Os pais de vocês tinham uma motivação e deu um nome, às vezes dentro da família, por causa de outra motivação, vocês acabam adquirindo outros nomes em outros grupos, por causa de outras motivações, tem outros nomes. Então, todos nós somos competentes para fazermos nomes, né? Na filosofia grega, existia um funcionário público que tinha a função de dar nome para as coisas e as pessoas. Então, ele, a partir do conjunto das circunstâncias, ele dava o nome. Nós não temos isso, né? Qualquer um de nós pode nomear qualquer coisa, se inventou, pode nomear, né? Então, o mais importante é que o nome certo é aquele que a gente sabe, que a gente consegue reconhecer a coisa, né? Este é o nome certo, tá? Quando brasileiro, quando não, o goiano, eu acho, brasileiro de modo geral, mas é diferente em cada região. Aqui, quando vocês não sabem o nome de alguma coisa, se é agressivo, é trem, né? Ou então coisar, né? Trem e coisar, né? E ah, eu me lembro que em Sergipe as pessoas falavam muito bicho, né? Então o trem do Goiânia é o bicho do sergipano, né? Então muitas vezes eu não entendia o que era, né? Mas depois de um tempo lá eu me acertei com esse hábito, né? Negociar também, né? O negociar é o verbo, né? Quando a gente não sabe o que é, né? A gente fala que vai negociar. É isso, né? Então, o nome certo é o nome que a gente sabe, né? Então, é isso mesmo. É o nome certo. Neste caso, os nomes são formas sugestionadas pelas circunstâncias do objeto, tá? Isso fique claro. Os nomes são formas sugestionadas pelas circunstâncias do objeto. Vocês devem anotar isso aí, tá? Isso é importante demais. É importante salientar, até porque essa ideia vai aparecer no Yamslev para a teoria sobre a linguagem, tá? Então, a teoria certa para estudar o objeto é a teoria que o objeto sugestiona. Depois nós vamos ver isso também. É importante salientar que Platão não está estudando os sentidos ou a significação, tá? Mas revela em sua teoria que o significado das palavras está diretamente vinculado ao objeto referente. Então, em muitas circunstâncias, o referente, né, o objeto, o significado e o nome trata-se da mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu estava agora mesmo, eu como muito queijo de manhã, né? Aí eu peguei um queijo lá e fui ralar o queijo. Então, eu ralo o queijo no ralador. Então, o ralador de queijo. Então, o ralador é o nome, é a própria coisa e é também a função, né? Então, a gente faz isso. Os nomes, eles geralmente têm essa vinculação, né? Do próprio... é isso que o Platão revela, né? Quer dizer, o fazedor de nome, ele se inspira no objeto para dar o nome.
Platão cria um nomeador semelhante a Adão, mandado por seu criador nomear todos os seres do mundo. Na verdade, a Bíblia, ela vai ser escrita, como eu disse, vai ser escrita neste período, ela foi escrita nesse período lá na Grécia, e ela acaba que sendo um texto em que essa teoria, que provavelmente era uma teoria oral, que existia dentro da cultura grega, aparece, então, na Bíblia. Tá? Platão somente discutiu o que são os nomes e como um nome é instrumento para referir-se a determinada coisa. Tá? Então, a significação para o Platão é sempre a partir dos nomes. Então, o nome é o significado da coisa. O próprio nome é o significado. Então, existe para ele um conceito para um nome, mas o próprio nome é o conceito. Isso vai aparecer em toda a teoria sobre a linguagem, na história da humanidade, é sempre assim, né? Na gramática comparada, eles abandonam qualquer tipo de ideia metafísica, né? Então tudo é físico, e eles passam a estudar as unidades concretas da língua. Então o fonema passa a ser muito estudado porque ele era a unidade mais concreta da língua, né? Então são nos fonemas que está a própria significação. Por isso que eles vão chamar de imagem acústica. A imagem acústica é o próprio signo, né? Porque sem a imagem acústica não existiria a significação. Então, o que o Saussure chamou de significante, os comparatistas chamavam de signo, porque sem o significante não há significação, né? Não há significado e não há significação. O Saussure renomeia por uma questão de praticidade, mas, na verdade, eu acho que os comparatistas estão mais certos. A imagem acústica, né? A unidade sonora é que é o verdadeiro signo, porque sem ela não existe significação, não existe significado, na verdade, não existe língua. Na verdade, a única língua que existe é aquela que é sonora, é aquela que é material, né? No caso da escrita, a imagem, né? Então, por isso eles chamavam essa unidade concreta de signo. É ela que faz significar. Sem ela não existe significação, tá? Por isso ela é o signo. O Saussure muda isso um pouco porque ele não, em princípio, ele estabelece a relação indivíduo e sujeito, e o sujeito só existe na língua, que é social, a língua só existe porque é social, e ele diz a única parte do sistema de comunicação humano, né, do sistema de linguagem que pode ser estudado é a língua, porque ela é social. O que é individual não pode ser estudado, nunca. Então, como a fala é a manifestação individual do sistema social, que é a língua, ele opta por estudar a língua. Aí o signo na língua ele tem um significante e um significado, ou uma imagem acústica e um conceito, mas isso é na língua, porque na língua o signo ele só pode ser visto isoladamente, porque o signo dentro da língua ele não existe. O que existe é o texto, né? Porque é uma unidade de sentido completo. Para a gente ver o signo dentro da língua, nós temos que isolá-lo, e essa é uma atitude laboratorial que não existe nunca de forma concreta. Tá? Então, por isso que o Saussure muda a nomenclatura, tá? De imagem acústica, de signo, de signo, conceito, palavra, a identidade, como aparece no Humboldt, ele muda, então, para signo, significante e significado. Mas é porque ele está estudando uma parte apenas
do sistema de comunicação humano. Bom, que os nomes são, na conversa que Hermógenes e Sócrates têm no Crátilo, além de afirmar que o nome é sempre convenção e que o nome que todos usam é o nome certo, afirma que o nome é a menor parte. Então, fique claro isso para vocês. É a menor parte porque pode ser substituída a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode substituir. Para evitar isso, a lei brasileira proíbe a mudança de nome, mas a lei norte-americana não proíbe. Você pode simplesmente chegar num cartório e fazer um novo registro de nascimento, mudando o seu nome, né? Não é tão simples assim como eu estou falando, mas não é tão não é difícil como no Brasil, que tem que ter um processo e tem que ter justificativas e etc. Lá as pessoas podem mudar de nome quando elas quiserem, né? Desde que elas não tenham nenhum crime vinculado ao nome anterior, elas podem trocar de nome. Que os nomes são dados por todos e que para quem usar esses nomes, eles serão verdadeiros, tá? Então, se vocês resolverem chamar um colega aí de algum nome, esse vai ser um nome verdadeiro para todos eles, tá? Os nomes variam entre os helenos para um mesmo objeto, como variam entre os bárbaros. Então, o que quer dizer isso no Crátilo? Quer dizer que todas as línguas são assim, não é? Todas as línguas são assim. Isso é um universal linguístico. Isso é fato humano, né? Todos os seres humanos, em todos os lugares do planeta, se comportam assim. Os nomes são instrumentos para informar a respeito das coisas e separá-las, tá? Então, por causa dessa definição, o Saussure vai dizer que as línguas são classificações. Então, os nomes classificam as línguas. E na gramática normativa, nós classificamos as palavras semanticamente dentro da proposta da gramática grega, né? Nós classificamos de acordo com um significado que elas têm. Mas, de fato, a significação exata de uma palavra só aparece no texto, e aí a gente tem aqueles problemas com derivação imprópria, né, que vocês já devem ter estudado em morfologia. Os nomes são instrumentos para informar a respeito das coisas e separá-las. Fazer nomes é um trabalho de legislador, considerado um artista raro. Assim, o fazedor de nomes deverá ser capaz de usar os sons e as sílabas para formar o nome adequado para cada objeto, compondo todos os nomes sempre com a preocupação do que é o nome em si. Isso era a lei grega, mas isso funciona dentro da nossa língua. Nós, quando vamos dar nome para alguma coisa, temos que fazer uso dessas leis linguísticas, né? Temos que usar os sons da língua portuguesa e as sílabas da língua portuguesa para construir o nome. Mesmo que a gente coloque o nome em inglês, quando as pessoas vão usar, elas usam com os fonemas e as sílabas do português, né? Não tem jeito. A pessoa se chama Jefferson, mas aqui no Brasil ela chama Jefferson. Não tem jeito, não vai ter jeito. Ela vai ser chamada assim e ela pode até repetir o nome dela em inglês, que as pessoas até vão rir. Ou então ela vai acabar chamada de Jeff, né? A maioria chama de Jeff, né? Ou Jeffinho. Eu tenho uns 3 primos que se chamam Jefferson, e eu não sei nem por que colocaram esses nomes, não sei qual é a história, mas todos eles são chamados de Jefinho, né? Porque a dificuldade de falar esse nome em inglês. Então, quando por máximo que acontece é Jefferson, né? E assim por diante. Ou, como eu tenho um tio que se chama Giovanni, né? Mas aí as pessoas nunca chamam ele de Giovanni, a não ser dentro da família, porque a maioria sabe um pouco de italiano, mas fora da família ele é o Giovanni, né?
um Giovanni. E as pessoas leem o nome dentro da pronúncia do português e o G é um fonema que nem existe em italiano. Assim, o fazedor de nomes, né, deverá ser capaz de usar os nomes e as sílabas para formar o nome adequado para cada objeto, compondo todos os nomes sempre com a preocupação do que é o nome em si. Pela comparação ao trabalho do ferreiro, se o instrumento for feito de material diferente, não significa que não seria útil. Assim, os bárbaros fazem os nomes com material diferente dos helenos, mas eles são perfeitamente úteis. O Saussure chamou da seguinte maneira essa explicação do Platão: a substância não interfere no nome, tá? O que interfere no nome é a forma. Então, a substância lá no jogo de xadrez, não importa se o jogo de xadrez, se o tabuleiro e as peças são de madeira, de ferro, de plástico, de vidro, o jogo é o mesmo, tá? Então, essa é a explicação que vai aparecer no Saussure. Tá? Então, Platão faz entender que os nomes dos objetos são dados por quem usa esses objetos, ou, muitas vezes, quem cria esses objetos. Então, os nomes são constituídos por sugestão, entretanto, o nome que foi dado para o objeto é o nome verdadeiro e justo para se referir a ele. Tá? Então, isso fique claro para vocês. Né? Os nomes, eles são sempre produzidos dessa maneira e dentro das categorias gramaticais que nós conhecemos, que derivam do grego. Tudo é nome, tudo é nome. Quando o nome está acionado pelo tempo, ele vira verbo. Se ele é uma descrição da matéria, ele é substância. Se ele é uma descrição da qualidade, ele é adjetivo. Né? Se ele é uma descrição da circunstância, ele é advérbio. E assim nós temos todos os nomes que aparecem em todas as línguas. Tá? Essa é a estrutura que vai progredir desde os gregos até a gramática normativa brasileira. Como eu disse, a sintaxe e a morfologia e a fonologia da gramática normativa brasileira, elas são compostas com o objetivo de compreender o sentido. Tá? Isso está lá na NGB, em 1959. Tá? É recente isso, né? Nós falamos na aula passada, isso é recente. Até então, as teorias gramaticais, elas não apresentavam uma descrição funcional para as palavras, só uma descrição de natureza nomeada, né? E não o que nós chamamos de morfologia. Então, nós conhecíamos perfeitamente os nomes, porque isso derivava da sintaxe e da morfologia do latim. É só no século XX, a partir do desenvolvimento da linguística do século XIX e dos estudos sobre o texto a partir da proposta do Whitney e do Saussure, que nós vamos ter o desenvolvimento, então, das teorias de sintaxe para as línguas modernas europeias. E depois, consequentemente, para as outras línguas que foram tocadas pelos europeus, né? Sobretudo as indígenas das Américas e da África. Né? Assim sendo, no nascimento do objeto, o nome que é dado por alguém sempre se compõe de uma sugestão, mas o uso que se faz desse nome é sempre convenção. Isso é uma coisa clara, deve ficar claro para vocês. Ó, essa provavelmente vai ser uma pergunta para vocês responderem. Posso fazê-la agora mesmo. Tá? Ó, qual a relação entre sugestão e convenção
nos nomes, ou, melhor dizendo, nas palavras. Então, qual a relação entre sugestão e convenção no uso dos nomes? Tá? Ficou melhor assim. Olha, posso até